a sua atenção para um projeto que está no portal E-Cidadania do Senado Federal. Não conhece o E-Cidadania? O E-Cidadania é um portal que o Senado Federal oferece em seu site para que cidadãos e instituições do país possam propor ideias legislativas para que sejam discutidas e analisadas pelo Senado Federal. E após publicada no portal, essa ideia ela fica disponível para receber o apoio daqueles que concordam com essa opinião. E ao alcançar 20 mil apoios, essa ideia passa a se tornar uma sugestão parlamentar que será analisada na Comissão de Direitos Humanos e Ideias Legislativas do Senado Federal. E eu gostaria de chamar para uma ideia especial, que é uma proposta de um referendo para que seja restaurada a monarquia parlamentarista no Brasil. A ideia foi proposta nesse ano e em pouco mais de um mês conseguiu os 20 mil apoios. E antes mesmo de agosto, que seria o tempo limite que ela teria para alcançar o apoio necessário para conseguir se tornar uma sugestão parlamentar, neste momento ela já é uma sugestão parlamentar e já está na Comissão de Direitos Humanos do Senado para ser analisada pela comissão. E por que eu peço a atenção de vocês? Porque essa talvez seja a melhor chance de nós brasileiros ajudarmos a fazer a tão sonhada reforma política, uma reforma de verdade, uma reforma que vai alterar todo o regime de governo do país. Para você que não conhece ou não faz ideia do que seja uma monarquia parlamentar, a monarquia parlamentar é o mesmo regime de governo, por exemplo, da Espanha, do Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, ou seja, dos países que hoje despontam no mundo como grandes nações, grandes exemplos de democracia e grandes exemplos de estabilidade política. Esse é o ponto crucial do nosso sistema. Nós passamos por uma crise profunda e não há como negar que essa crise passa essencialmente pelo campo político. Não há estabilidade política. E a proposta vem exatamente nesse sentido, de propor um referendo para alterar o regime de governo. Hoje, o país funciona como uma república presidencialista, ou seja, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Numa monarquia parlamentarista, nós teríamos a figura do monarca como chefe de Estado e o parlamento, no regime parlamentarista, cuidando administrativamente do país. E você pode perguntar, mas isso será que surtiria algum efeito? Total, porque como o chefe de Estado ele é permanente, ele proporciona ao parlamento condições de políticas de longo prazo, proporciona estabilidade política. Ele é como um guardião para que o parlamento não coloque seus interesses acima do interesse da nação. Ele, então, passa a cuidar para que o governo trabalhe pela melhoria do Estado, para a melhoria da vida da sociedade como um todo. E aí você poderia me perguntar se isso não seria muito utópico. E a resposta é não, por uma questão muito simples. Esse monarca, ele que não é eleito, mas ele precisa manter o Estado em bom funcionamento para ele se manter como monarca. Em outro caso, como nós conseguiríamos essa tão sonhada estabilidade política? Nós conseguiríamos, pois o monarca, ao ter o governo trabalhando em seu nome, ele guardaria para que o governo não fugisse às suas missões e não colocasse os interesses partidários ou pessoais dos políticos à frente dos interesses da nação. Então, numa crise política como nós vivemos hoje, por exemplo, se nós fôssemos uma monarquia parlamentarista, como é a Espanha ou como é o Reino Unido, com certeza o parlamento já teria sido dissolvido, haveria novas eleições e aí sim nós teríamos um novo governo e isso poderia ser feito sem alterar a questão democrática, sem alterar a estabilidade do país, pois as instituições estatais, ou aquilo que mantém o país em funcionamento, não estaria abalado pelas mudanças políticas.
Você novamente poderia perguntar se isso não é um devaneio. Não, nós vimos recentemente isso acontecendo em outros países também parlamentaristas, sem que isso cause grandes efeitos democráticos ou que coloque o país numa grave crise como a que nós passamos hoje. Basta olhar o caso da Espanha no ano passado, quando o rei dissolveu o parlamento, houve novas eleições e o país segue funcionando sem nenhum problema. O mesmo, por exemplo, acontece neste momento no Reino Unido, onde eles se preparam para uma nova eleição parlamentar, pois, a pedido da primeira-ministra Theresa May, a rainha dissolveu o parlamento e convocou novas eleições sem que isso causasse nenhum problema no país. Na verdade, é uma estrutura que facilita a governabilidade, pois não engessa a máquina pública ou a máquina estatal aos interesses partidários ou políticos. A grande crítica que se faz, então, ao sistema presidencialista do qual nós vivemos hoje é que esse presidencialismo de coalizão força a troca de favores e a troca de interesses entre os políticos e seus partidos. E com isso, qualquer que seja a mudança nesse regime, ele leva muito tempo e é preciso que seja feito muitas costuras de acordos para que tais propostas aconteçam. E no caso de você precisar retirar um governante que está com baixa popularidade ou que a população não vê mais nas suas ações como garantias de um futuro, ou o chefe de governo seja pego em casos de corrupção ou crimes contra o Estado, os mecanismos são lentos e não há formas de se fazer isso sem gerar uma crise política. Haja visto o que aconteceu no último impeachment e o que nós passamos hoje. Já no parlamentarismo, bastaria que o governo não desse sinais de que consegue cumprir as missões para a qual foi eleito, ou que não está à altura do projeto de nação, ou que não está conseguindo levar a cabo os projetos de Estado, o parlamento é dissolvido, elege-se um novo governo e as coisas seguem funcionando normalmente. Agora, voltando à ideia legislativa, a ideia legislativa alcançou rapidamente os 20 mil votos e hoje ela está na Comissão de Direitos Humanos sendo analisada e aberta para consulta pública no site do Senado Federal. No comentário do vídeo você vai ter todos os links de como participar. E o mais importante aqui é o seu apoio para que seja aprovado, para que os senadores possam discutir essa proposta do referendo. Portanto, ela já passou da primeira fase, ela deixou de ser apenas uma ideia legislativa. Hoje ela é uma sugestão legislativa já na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Ela vai receber um parecer se ela avança ou se é arquivada. E é aqui que entra a participação popular, porque nesse momento a sugestão 18 de 2017, que pede a realização de um referendo para que seja alterado o regime de governo no Brasil, para que nós possamos deixar de ser uma república presidencialista e passarmos a ser uma monarquia parlamentarista. Ela está em consulta popular no site do Senado e a participação dos cidadãos é essencial para a influência dos senadores que irão analisar a proposta. Mas veja bem, os senadores não são obrigados a seguir o resultado desta consulta popular. Entretanto, como nós sabemos, havendo uma grande participação popular, sendo enviados vários e-mails aos senadores pedindo para que eles olhem com atenção a proposta e que apoiem, nós esperamos que eles se sensibilizem e ajudem nesta reforma que seria de verdade uma reforma política que poderia auxiliar o Brasil a sair dessa terrível crise que ele se encontra. Como eu já disse, na descrição do vídeo você encontra os links da proposta, você encontra o link dos contatos dos senadores e se você também está cansado desse engessamento político e pretende dar um novo ar ao sistema político brasileiro, peço que dê o seu apoio para que a proposta passe e possa ser discutida também no plenário do Senado, pois a proposta ela não pede nada antidemocrático, ela não pede nada demais
e ela não é autoritária. Ela pede apenas que seja feito um referendo para que a população decida manter a República Presidencialista aos moldes do que ela é hoje ou mudar o regime para o parlamentarismo que, como vemos no mundo inteiro, se mostra um regime mais estável politicamente e que permite que os países se desenvolvam da melhor forma possível. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de conferir os links na descrição desse vídeo. Não deixem de conferir a proposta e a sugestão para dar o seu apoio no Senado Federal. O link também se encontra na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos sobre esse assunto, sobre monarquia parlamentarista, sobre o seu funcionamento, sobre o parlamentarismo, deixe seus comentários, dando as suas sugestões. E é isso, pessoal. Até a próxima a todos.